a ONU instituiu 21 de março como o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E a gente vai convidar hoje para falar sobre esse assunto Roberta Arruda, que é presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB aqui de Mato Grosso. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, Poliana. Essa data é de fato um marco, né, das conquistas dos direitos das comunidades negras? Sim, ela marca principalmente não só esta celebração, mas sim um momento de reflexões diversas, né, em relação à sociedade brasileira no que tange todo esse marco histórico em relação ao racismo. Essa data, ela traz também uma lei, né, que é a Lei da Discriminação. Essa lei é a Lei 7.716, né, que é a lei de 1989, que é a Lei do Racismo. E ela define, dentre muitos aspectos, principalmente as questões que tangem preconceito de raça e cor. Um ponto salutar é que quando surgiu essa lei, ela foi justamente para que pudesse trazer a penalidade para quem discrimina essa questão racial. E como que está hoje a lei para quem comete um tipo de discriminação racial? Nós temos um grande avanço, Poliana. Nós aqui não podemos dizer que a lei por si só, uma vez implementada, mas entendemos que ela ainda precisa ser mais concretizada. A penalidade, ela realmente precisa existir, né? Se for fazer uma pesquisa aí no contexto geral, nós temos poucos, né, e poucas ações realmente finalizadas no crime de prática de racismo. Então, nós temos muito que avançar, né, doutora? Eu acredito que sim. Nós estamos diante de um racismo estrutural, né? E aí, quando nós percebemos essa questão do racismo estrutural, nós precisamos principalmente observar o contexto geral. E nesse contexto geral, nós temos a questão da discriminação velada, nós temos a questão da discriminação aí propriamente dita e institucional principalmente. Como você vê? Porque quando você olha o racismo, você não vê a classe média alta, você vê realmente a classe baixa, a classe realmente pobre, né? Esse é um ponto de preconceito totalmente velado e às vezes até invisível pelo olhar, né? Quais as consequências, doutora, da discriminação racial? Hoje, né, nós temos aí uma comparação em relação ao racismo, né, e à injúria racial. E a própria lei, ela equiparou o racismo coletivo e aquele que é praticado de forma individual como um patamar único. Ou seja, o próprio cidadão, ele realmente precisa se atentar nas suas ações, porque as consequências, tem um ponto que é importante salientar, que nós temos as situações de muitas ocorrências atípicas. E essas ocorrências atípicas, às vezes, faz com que o próprio cidadão que sofreu um ato de racismo ou injúria racial não procure a sua garantia porque acha que vai ficar naquilo mesmo. Este é um ponto, acho que crucial, de o próprio cidadão não buscar o seu direito de ir e vir, uma vez que ele é infringido. E doutora, como nós podemos identificar essa discriminação racial hoje na nossa sociedade? Poliana, ela está constantemente ao nosso lado. Se nós vamos ao shopping, se você vê alguém bem vestido, você não tem aquela atenção, você passa com aquela tranquilidade. Agora, se você já vê alguém já de chinelo, já com um traje menos favorecido, vamos colocar dessa forma, você já fica tipo atenta. Se não é um branco, você também já fica ali já preocupada, você já segura a sua bolsa, né? Você já prende ela. Então, isso é cotidiano. É a mesma coisa local de trabalho. Você observa. Eu tive recente em um lugar e é incrível, né? O servir. E você pode observar que os serviços gerais, isso é um racismo estrutural, sempre colocar alguém para servir. Às vezes a pessoa é incapaz de ali se servir. Então você observa que esses pontos
de racismo, ele existe em todos os contextos, em todos os lugares, e é visível, né? Mas eu acredito que o ponto principal é o olhar. É esse olhar preconceituoso realmente. A sua atenção, ela só vai se dar nestes locais quando você vê um negro ou alguém esfarrapado, alguém que está ali no mesmo ambiente que você. Quando a gente tem hoje assim, diversos termos que são retratados de alguma forma como racistas, né? Termos que por muito tempo usávamos, algumas pessoas usavam, sem também realmente saber do que se tratava, qual o real significado por trás disso, né? Eu queria que você exemplificasse para a gente alguns desses termos que até então, ou até um tempo atrás, eram usados de uma forma tranquila, mas que hoje tem sido debatido como termos racistas. O racismo. Eu tenho uma seguinte frase: ninguém nasce racista. E o fato de ninguém nascer racista, eu não consigo mensurar a palavra racista. Se ninguém nasce racista, se observa que as ações e reações e as consequências, elas se dão por pessoas. E aí, um ponto que eu sempre coloco é que nós vivemos um sistema opressivo histórico. É a mesma coisa de às vezes você ouvir alguém dizer: mas o próprio negro é racista. Não existe, isso é um equívoco de fala, não existe negro racista. Pode ser que a pessoa em si, naquele momento, esteja sendo preconceituosa, porque o racismo ele é institucional, ele existe um nível de poder aí. Tá? Essa a questão histórica que existe desta opressão. Existem alguns termos que podemos trazer como exemplo de falas que às vezes a gente fala, mas que na verdade soa como racista? Sim, inclusive todos tinham uma forma muito habitual, né? Tipo, ô negão, né? Essa negra, né? Olha, como que pode? Tinha que ser negro. Então são termos assim que você observa no linguajar que ele realmente precisa ser extraído, né? Às vezes você olha, você está com colegas, né? Que tem um certo entendimento, tem um certo requisito de compreender o que seria um gesto, um ato, e comete. Mas ele não importa. Mas ela não importa. Mas como assim não importa? Será que eu não poderia me importar com essas atitudes e com esses gestos e com essas falas? Este é um ponto de reflexão. As legislações atuais, doutora, que visam, né, o combate da discriminação racial, a senhora acredita que são o suficiente? A lei 12.288 de 2010, que é a Lei do Estatuto de Igualdade Racial, né, vamos colocar aí, né, nós tivemos lá um de 1989, né, Lei do Racismo, e nós tivemos de 89 para esta nova roupagem, né, de 2010, ela é uma lei completa, Poliana. Só que ela só precisa, a implementação dela, ela traz pontos e detalhes assim que realmente poderia erradicar, porque eu falo combater não, né? Mas erradicar essa discriminação racial. Porém, ela só precisa ser colocada em prática. É o que falta, ela ser colocada em prática. E como você analisa hoje a sociedade, assim, diante dessas leis? As pessoas estão deixando, às vezes, de realmente praticar algum ato racista, pensando nas consequências? Ou a sociedade está mudando realmente o pensamento e entendendo que não existe uma desigualdade por ter cor diferente de uma outra pessoa? Não, eu acredito que nós estamos caminhando, temos muito ainda. Eu falo que a informação ela existe, mas o caráter formativo ele ainda precisa ser muito colocado, muito ponderado, e a sociedade precisa compreender que às vezes um resquício de um gesto antigo, de uma atitude antiga, ela mudou,
né? Então eu preciso realmente ter este respeito. E eu acredito que para a sociedade em si o que falta é o respeito. Respeito pelo espaço, respeito... Nós estamos falando de pessoas humanas, né? E vamos analisar, dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal, né? Ela trouxe esta prerrogativa. Todos nós somos iguais perante a lei. Todos nós somos cidadãos. Então a gente precisa realmente respeitar isso. E sem dizer que quando nós falamos do racismo, nós temos essa questão até de funções e cargos, né, que é muito esse racismo estrutural, né, e eu coloco que às vezes a questão reversa, ela está justamente pelas posições. Qual é a posição, por exemplo, de uma mulher negra? Qual é a posição, por exemplo, de um homem negro nos espaços de poderes, né? Aonde ele consegue uma liderança? Será que é somente em serviços gerais? Eu não consigo ali ser um gestor, eu não consigo ali estar administrando, eu não consigo ali estar numa função propriamente dita que não seja para um branco. Eu não posso oportunizar este não negro. Então, assim, são pontos que, porém, estamos tendo avanços, mas ainda temos muito a que melhorar. A gente vamos observar aí a questão, por exemplo, das mulheres negras nos espaços de poder. Ou das mulheres no contexto geral em relação à paridade. Eu não preciso nem falar aqui somente da mulher negra, mas e a paridade, né? Nós ainda vivemos uma opressão histórica, totalmente institucional em relação a todos os poderes. Isso aí não é somente no poder público, nós temos essa esfera também no poder privado, né, de espaço, e nós não temos esse espaço. A gente percebe também que quando temos pessoas negras ocupando posições de poder, Vinícius Júnior, por exemplo, que é um jogador que está brilhando lá fora, mas ainda assim tem vários episódios de racismo contra o jogador que joga pelo Real Madrid, a gente percebe isso direto, tá em manchetes, né? Temos agora recente também um caso do Big Brother, né? Um participante que se tornou querido, mas ele começou a sofrer também pequenas perseguições dentro da casa por estar sendo visto como querido pelo público, né? Como você analisa? Eu estou trazendo 2 exemplos, mas como você analisa, doutora, assim, sabendo que isso ainda está acontecendo, né, nos dias de hoje, com tanta informação que nós temos, com tantas leis, e ainda acontece o racismo estrutural? É o que nós falamos anteriormente, a questão da impunidade. E ainda falta muito letramento racial para toda a sociedade no contexto sui generis, né? Isso é para todos. A informação que eu tenho, às vezes, ela é baseada naquilo. E eu fico naquilo. Eu não procuro saber que um gesto, uma atitude que eu possa vir a fazer, eu estou trazendo uma ofensa, eu estou trazendo uma injúria, se ela for no âmbito individual, e se eu estou cometendo um ato de racismo, se ela for no âmbito coletivo. Eu digo que é muito fácil eu me colocar no papel do negro, como nós vemos muito ultimamente. Mas o que eu faço para que eu possa alterar este papel e colocar a sociedade consciente? Eu digo que a consciência negra, né, que é em 20 de novembro, é um marco de 20 de novembro, eu tenho uma palavra, não é consciência, eu preciso ser consciente. Se eu for consciente, eu consigo trazer isso para dentro da minha casa, para dentro da minha família, para os meus amigos e para toda a sociedade. Então eu preciso ser consciente. O que fazer, doutora, se a pessoa ela percebe que ela está sofrendo um tipo de discriminação racial? A quem ela deve procurar, a quem ela deve recorrer? Ela pode recorrer à delegacia de polícia, ela pode registrar um boletim de ocorrência. A própria delegacia já vai verificar se aquilo ali realmente foi um ato de racismo, mas também não cabe a ela. Ela tem que dar continuidade e às vezes o que ocasiona da pessoa não buscar essa garantia, o direito de ir e vir. E a própria OAB, ela tem algum canal de comunicação também para dar esse suporte? Como nós somos baluarte da sociedade, geralmente quando provocados, né, nós sempre acionamos a quem de direito que... eu sempre falo que o fiscal da lei é o Ministério Público, né? Então todas as denúncias, né, a gente passa pelo crivo de toda a comissão e aí nós fazemos o encaminhamento e muitos também acompanhamos junto ao Ministério Público do Estado.
Para a gente finalizar, doutora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né? A gente falando sobre essa data, que tem uma importância, um marco, né, para a sociedade negra. E a gente precisa também sempre enfatizar que nós também devemos agir como antirracistas, né? Não só identificar o racismo, mas também ter uma postura diferente diante dessa situação que a gente presencia, né? Sim, olha que importante a sua pergunta, Poliana. Eu coloco que se eu fizer, né, com que o próprio estatuto, né, da igualdade racial seja cumprido, eu consigo, de uma certa forma, dar efetividade e conseguir realmente exterminar essas formas de racismo. Eu só preciso dar efetividade para que a Lei 12.288 de 2010 ela realmente seja concretizada. Se eu colocar ela em prática, automaticamente eu consigo erradicar, eu consigo exterminar essas formas de racismo. E ninguém nasce racista, né? A gente precisa colocar isso em mente, né? Uma criança não nasce racista. E eu ainda vejo que uma das formas de exterminar é o meio educacional. A educação ainda é o nosso primeiro ponto. E olha que a Lei 10.639 de 2003, ela já é uma lei que ela já havia inserido dentro, né, das diretrizes básicas de ensino a questão do racismo, a questão dessa política, tá, que possa ali estar ensinando. A gente precisa ensinar. Este é o ponto. Mas a educação ainda é o principal ponto. Muito obrigada, doutora, pela sua participação nessa data tão importante. Eu que agradeço, Poliana. E a OAB Mato Grosso, através da Comissão de Defesa de Igualdade Racial, está sempre à disposição. Muito obrigada. Se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário e compartilhe muito também nas suas redes sociais.